parte do livro que temos estudado, e hoje nós falaremos, ou pelo menos introduziremos, um conteúdo relacionado aos concílios da igreja, sobre os concílios da igreja. E nós podemos pensar introdutoriamente no seguinte: quando nós pensamos na ideia de governo civil, do governo civil, nós percebemos que há algumas divisões, aquilo que podemos chamar de um governo em nível local, o governo em um nível estadual, o governo em um nível federal, e cada nível tem suas próprias responsabilidades, cada um deve operar de um modo determinado constitucionalmente. Então, há essas esferas distintas com governos local, estadual e federal, responsabilidades que eles têm em meio às suas funções, e há também uma sujeição em que um deve ao outro, uma sujeição das decisões dos níveis inferiores aos níveis superiores. E outras questões mais relacionadas à ideia do governo. Mas só essa ideia, brevemente falada aqui, já nos fala um pouco sobre o que falaremos hoje relacionado ao governo da igreja através dos concílios, que nós encontraremos também algumas distinções e coisas semelhantes ao que acabei de falar relacionada ao governo civil. Então, quando nós pensamos acerca do governo da igreja ou da Igreja de Cristo, e estamos muito inclinados a pensar nela geralmente apenas em termos da igreja local, mas o que nós entendemos e nós procuraremos sustentar aqui é que o governo da igreja, ele não se limita apenas a isso, não é? Se eu fizesse uma pergunta, será que o governo da igreja vai além e acima do governo da congregação local? Alguns provavelmente responderiam que sim, outros provavelmente não. Eu não me refiro simplesmente à nossa congregação, mas se eu fizesse isso, uma pergunta geral a muitas pessoas por aí, porque há um entendimento distinto no que diz respeito ao governo da igreja. Mas nós veremos, a partir desse estudo introdutório e dos seguintes, que a Escritura nos ensina que o governo da igreja vai além e está acima também da congregação local, como a que nós fazemos parte aqui. Vai além e acima da congregação local. É isso que nós procuraremos estudar nos próximos estudos nossos aqui relacionados aos concílios da igreja. Mas, bom, vamos pensar então sobre o governo da igreja. E nós devemos entender que o governo da igreja é para toda a igreja. E quando nós pensamos acerca do governo da igreja, nós podemos fazer uma distinção simples entre dois tipos de governo. Nós podemos falar sobre os presbiterianos, ou o governo presbiteriano, e o governo congregacional. E quando falamos em congregacional aqui, estamos falando em congregacional não me referindo necessariamente à igreja congregacional como denominação, mas o governo congregacional que está na maioria das igrejas espalhadas aí pelo mundo. Mas uma pergunta seria, em que os presbiterianos, o governo presbiteriano e o governo congregacional concordam? E também em que eles diferem, não é, um do outro. E nós vamos começar brevemente tratando sobre no que nós concordamos, no que os presbiterianos ou o governo presbiteriano concorda com o governo congregacional. E nós concordamos no seguinte: nós concordamos que o Novo Testamento fala sobre o que nós chamamos de igreja invisível, no que nós chamamos de igreja invisível, que nós já falamos até sobre isso nos nossos primeiros estudos, que a igreja invisível, até mesmo segundo a definição dos nossos padrões doutrinários, é o número completo dos eleitos que foram e que serão reunidos num único corpo sob Cristo, que é a cabeça. Cristo que é a cabeça da igreja. Então, a igreja invisível é a igreja que é só conhecida pelo próprio Senhor. São os eleitos de Deus. E temos aquilo também que nós conhecemos como igreja visível, que é a igreja que nossos olhos podem contemplar, como a igreja que nós congregamos. Então, isso é encontrar um reflexo bíblico na Escritura, e nós, presbiterianos, junto aos congregacionais, concordamos que, nesse sentido, no que diz respeito à igreja invisível, que ela é também universal,
ela está espalhada em todo o mundo, vai além da congregação local. Nesse sentido, a igreja, os presbiterianos congregacionais concordarão. Eles vão dizer, existe uma igreja invisível que vai além dessa realidade da igreja local. Não é? Eles vão concordar com isso e nós estamos em ok com eles nesse sentido. Mas eles não vão além disso. E é onde vai entrar aquilo que nós discordamos. Poderíamos falar sobre outras coisas, mas que nós discordamos com relação ao governo. Eles entendem que, ao refletirem sobre a igreja invisível, de fato, ela se expande, vai além da minha congregação local. Contudo, nós discordamos, e eles vamos ter discordância, se a igreja deve ser governada em níveis além da congregação local. Um governo além da nossa igreja, né? Nós, que somos presbiterianos, argumentamos que sim. Entendemos que há um governo que vai além e acima da congregação local. Porque, veja, voltando mais uma vez a pensar sobre o governo congregacional. O governo congregacional, ele não nega, por exemplo, que os presbíteros da igreja servem às congregações da igreja e que devam se reunir, as congregações, as igrejas locais, com o propósito de instrução, com o propósito de edificação, com o propósito de um esforço corporativo entre eles. Mas essas reuniões ou estas assembleias deles são apenas assembleias consultivas, onde eles vão consultar a igreja para a questão da decisão. Não são reuniões ou assembleias governamentais, né? Onde terão pessoas governando a igreja, governando então essas assembleias e que muitas vezes então tomam decisões. Eles não têm, como congregacionais, poder para impor seus resultados, suas resoluções e nem impor ações sobre os membros da igreja local. Eles como congregacionais. Um resumo seria o seguinte: o poder da igreja é exercido apenas dentro da congregação local. E pela própria congregação, o poder está na congregação toda. Não é conferido a um grupo de homens em particular que irão governar a igreja, muito menos a ideia de um governo acima da igreja local. Elas são, então, independentes. Não se sujeitam a um governo acima deles neste sentido. Os presbiterianos, por outro lado, defendem que Jesus Cristo, nosso mediador, estabeleceu na sua palavra um padrão de um presbitério e de um governo presbiterial em comum sobre várias congregações individuais numa única igreja, para governar sua igreja em todas as eras posteriores. É uma igreja com várias denominações sob um governo presbiterial e nós então veremos hoje brevemente essas questões e argumentos favoráveis a isto e ainda estudaremos mais detalhadamente à frente. Mas então, os presbiterianos defendem 2 pontos, nós defendemos 2 pontos que são importantes. O primeiro é o seguinte: o governo da igreja existe além e acima da congregação local. E segundo, a congregação local existe num relacionamento de prestação de contas e submissão mútuas com outras congregações locais. Então, alguém poderia perguntar, qual a evidência bíblica para o governo presbiteriano para a igreja? Então, nós observaremos agora brevemente 3 linhas gerais e evidências bíblicas. A primeira é o seguinte: a Escritura ensina a unidade da igreja, mesmo como uma igreja universal visível. Mas há uma unidade na igreja. A Escritura ensina a unidade da igreja, mesmo como uma igreja universal visível. O que as Escrituras nos ensinam e nos mostram e nos conclamam, as Escrituras nos conclamam a igreja visível a dar expressão a uma unidade que pertença à igreja. E o tempo inteiro a Escritura vai nos falar acerca dessa unidade
visível que deve ser expressa num corpo, numa só igreja. A Escritura nos fala sobre isso, por exemplo, em João capítulo 17, versos 22 até o verso de número 23. João capítulo 17, versos 22 e 23, diz assim a palavra: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sobre a ideia de unidade. Um outro texto seria Efésios capítulo 4, do verso 4 até o verso 6. Quando a Escritura nos diz assim, falando sobre unidade mais uma vez: há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um outro texto seria 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 17, onde, mais uma vez, falando sobre a unidade da igreja, a Escritura nos dirá: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E ainda, em 1 aos Coríntios, agora capítulo 12, verso de número 12, a Escritura, reforçando esse ponto, nos diz: porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então veja que a Escritura nos apresenta esse exemplo e este padrão. E é impossível restringir a unidade vista nesses textos à da congregação local. Jesus e Paulo, então, nos ensinam que há uma unidade que pertence à igreja visível como um todo. Essa igreja que nossos olhos podem contemplar. Há uma unidade que pertence à igreja visível como um todo. E essa unidade, de fato, é vista no registro bíblico, até mesmo do progresso e crescimento da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Nós veremos esse tipo de coisa acontecendo, um crescimento que se dá no progresso e crescimento e apresentando-nos, então, essa unidade. Se você olhar comigo, por exemplo, o que diz Atos, capítulo 9, verso 31, a Escritura vai falar acerca dessa ideia quando é escrito o seguinte por Lucas: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. É interessante, ele vai dizer a igreja. A Escritura fala aqui de uma porção considerável do povo de Deus espalhado numa região geográfica que era ampla, mas ele vai chamar de igreja, no singular. Então, uma coisa aqui que nós vemos é a igreja visível, mas pensando acerca dessa ideia, uma coisa é a igreja visível ter e expressar unidade, que é o que acontece aqui. Outra coisa é essa unidade da igreja autorizar a união de duas ou mais congregações debaixo do mesmo governo. Quanto à unidade, é clara e explícita, ninguém nega. Mas será que o fato de ter essa unidade, será que há a autorização da união de duas congregações debaixo de um governo? A unidade da igreja implica necessariamente nesse tipo de governo que está unido a outras congregações, sujeito a um governo além e acima. E é justamente isso que nós tentamos entender como presbiterianos. E é quando nós entramos, então, agora no segundo ponto. A igreja existia em várias congregações durante o período apostólico. Não havia uma igreja onde todo mundo se reunia junto no mesmo lugar. O que nós veremos
é que havia várias congregações durante o período apostólico. A Escritura fala sobre essas congregações coletivamente como igreja e entende que essas congregações são unidas num único governo. E aqui nós vamos ver 2 pontos adicionais a este segundo ponto. Primeiro, Atos dos Apóstolos descreve a igreja em Jerusalém, como falamos há pouco, usando a palavra igreja no singular. E, de fato, nós lemos um texto, mas podemos olhar outros aqui. Atos capítulo 8, verso de número 1, diz assim: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Um outro texto, ainda em Atos, agora Atos, capítulo 11, verso de número 22, vai nos dizer assim a Escritura: A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E ainda mais à frente, agora em Atos, capítulo 15, verso de número 4, diz o seguinte: Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Então, nós notamos aqui que vai falar da igreja de fato no singular. Fala de todos os cristãos em Jerusalém como a igreja. Haviam várias pessoas. Mas um segundo ponto, debaixo desse segundo ponto, é o seguinte: que a igreja em Jerusalém, ainda que fosse chamada de igreja no singular, a igreja em Jerusalém consistia de várias congregações. O que foi que aconteceu em Atos dos Apóstolos, né? Nós podemos entender, irmãos, que em Atos dos Apóstolos aconteceu um grande avivamento. A igreja cresceu de um modo impressionante em Atos dos Apóstolos. Nós vemos na Escritura que começou com quantas pessoas? 120 pessoas. E seguiu o quê? Seguiu crescendo abundantemente. Os textos, como tenho pregado também, ainda chegarei em outros aqui, mas diz assim, Atos capítulo 2, verso de número 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora, o verso de número 47 nos diz, ainda falando e envolvendo a questão do crescimento da igreja, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora o texto que será exposto hoje à noite, Atos capítulo 4, verso de número 4, nos diz: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Mais à frente, ainda em Atos, capítulo 5, verso 14, agora, vai nos dizer o seguinte: E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Ainda, Atos, capítulo 6, agora, verso 7, diz o seguinte a palavra: Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E o último texto, Atos capítulo 21, verso de número 20. Diz assim: Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então veja que a igreja estava crescendo muito. E como diz um estudioso, mesmo na menor contagem dos números nos casos diante de nós, o crescimento da igreja foi maravilhosamente grande e rápido. E o que se entende é que no final de Atos teria não menos que muitos milhares de pessoas. Muitas. A igreja, de fato, estava muito grande. E o que acontecia naquele contexto? Aquele contexto, irmãos, o povo do Senhor, eles se reuniam em diferentes congregações.
o testemunho bíblico e o testemunho extrabíblico nos mostra que os locais para reuniões públicas para o uso da igreja foi algo pós-Novo Testamento. Pós-Novo Testamento. Quando havia um lugar construído para que o povo então pudesse se reunir para a devoção a Deus como igrejas, em particular. Mas no período apostólico, em Atos e nas epístolas, o local de cultos e reuniões da igreja eram em residências particulares. E a Escritura vai nos falar abundantemente sobre isso. Voltando agora para Atos, olhe comigo o que diz Atos, capítulo 1, versos 12 até o verso 14. Estavam lá a igreja reunidas, provavelmente aqui na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos. Diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como da jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Um outro texto, ainda em Atos, capítulo 2, verso 46, nos diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ainda em Atos, agora mais para frente, Atos capítulo 12, verso de número 12. Olha só o que é dito aqui. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Marcos era filho de alguém de posses e em muitas ocasiões o povo, igrejas, congregações se reuniram na casa da mãe do próprio Marcos. Outro texto, agora, Atos 19, verso 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Um outro texto, mais à frente, capítulo 20, verso 8, vai dizer assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. E outros textos mais, irmãos, em Atos, mais para frente, Romanos, agora, capítulo 16, verso 5. Que vai dizer com muita clareza: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, a igreja que se reunia na casa deles. Mais à frente agora, 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso de número 19. Paulo, mais uma vez, nos mostrando isso. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. E você pode anotar outras referências, que seria Colossenses capítulo 4, verso de número 15, e também Filemon 1, onde nós encontraremos essa ideia de que, de fato, as igrejas eram divididas em várias congregações e que ficavam e se reuniam em casas das pessoas. E o fato, então, de se reunirem em várias residências individuais nos leva à conclusão de que a igreja se reunia em várias congregações. Não era uma catedral para todo mundo ir. Estavam espalhados. Até mesmo a questão de espaço, seria difícil para reunir milhares de pessoas ali. Então haviam várias igrejas de fato. E o fato de Paulo escrever igrejas em lugares diferentes, as epístolas até destinadas, cartas circulares e tudo mais, nos aponta muito para essa realidade de que de fato haviam várias igrejas e várias congregações
espalhadas, onde pessoas congregavam nelas, né? Até em Apocalipse, né? As igrejas todas, para quem são escritas as cartas, onde haviam membros, havia um anjo do Senhor, que era o ministro da palavra naquelas igrejas locais, que serviam a igreja. Então a Escritura abundantemente fala acerca dessa realidade. Porque de fato haviam várias igrejas, várias congregações e haviam oficiais nessas igrejas. Naquele período então, da igreja primitiva, no início, haviam 12 apóstolos servindo a igreja. Já tinham diáconos ordenados na igreja, como vai nos ensinar Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Haviam presbíteros com apóstolos reunidos para deliberar questões relacionadas à igreja, como naquela reunião da Assembleia Geral da Igreja, em Atos capítulo 15, verso 2, quando estão todos reunidos para tratar sobre questões relacionadas à igreja do Senhor. E essa multiplicidade indica que havia mais de uma congregação. Então é razoável nós concluirmos que essas congregações eram governadas coletivamente pelos apóstolos, que por serem autoridade da Igreja de Cristo, eles eram líderes da Igreja de Cristo espalhada. Então eles tinham autoridade sobre as igrejas, mas eram também conduzidas particularmente por grupos de presbíteros escolhidos pelas congregações que servia. Então havia esse governo geral, que muitos hoje tentam usurpar, né? Há muitos que vão dizer assim, eu sou apóstolo. Por quê? Porque a ideia de que ele é uma figura importante e o ponto mais alto abaixo de Cristo. É o apóstolo, né? A autoridade na igreja. Então muitos vão falar, eu sou apóstolo. Mentiroso, né? Não existe mais apóstolo hoje. Mas naqueles dias, sim. E eles eram autoridade na igreja de Cristo. Eles regiam, governavam, tratavam a igreja junto àqueles que eram chamados, como já estudamos, presbíteros, docentes e regentes. Mas bom, então, falamos que havia a igreja, chamada igreja no singular, mas referindo-se ao povo do Senhor espalhado, a multidão muito grande. E vimos que essa igreja, ela então era também espalhada em várias congregações sob um governo comum. E esse governo era um governo que nós podemos chamar de um governo que era também regional. Veja, é um governo que vai além do governo local, além e acima. E nós vamos ver aqui brevemente outros textos em Atos ainda. Olha comigo o que diz Atos capítulo 11, verso de número 22. Tratando sobre essa questão de um governo regional. Atos, capítulo 11, verso de número 22. A notícia deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. O que acontece aqui? Os presbíteros da igreja em Jerusalém são enviados para encorajar a igreja em Antioquia. Então, são os presbíteros que são enviados, escolhidos, separados e enviados então para tratar e contribuir com apoio na igreja de Antioquia. Um outro texto, agora Atos capítulo 11, verso de número 30, que diz assim: o que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. O que acontece aqui? É que os presbíteros da igreja, agora, recebendo, desembolsando e distribuindo recursos financeiros enviados pelos cristãos de Antioquia para cristãos de Jerusalém. E um outro texto agora, último, Atos capítulo 15, verso 2, onde nós encontramos as seguintes palavras: tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. E aqui nós vemos que os presbíteros da igreja em Jerusalém, eles recebem Paulo e Barnabé para quê? Para começar a discutir e deliberar sobre questões de doutrina e prática relacionadas à própria igreja local, as igrejas ali que estavam sob o governo deles. Então, podemos falar aqui tanto da igreja em nível local, como da igreja em nível regional, quando se reúnem para deliberar sobre tudo. Não sobre a igreja em particular,
mas sobre questões relacionadas à Igreja de Cristo em geral. E em cada nível, ela é governada por uma pluralidade de presbíteros. Nós vimos aqui nos textos que são os presbíteros que estão determinando o envio de recursos, o envio de homens, a reunião deles junto aos apóstolos para tratar sobre questões específicas relacionadas à doutrina. E então nós vemos um nível local, que a igreja ela é governada por presbíteros escolhidos por aquela mesma congregação, e nós já estudamos sobre isso. E um nível mais amplo ou mais elevado, que é quando a igreja é governada por um grupo representativo de presbíteros numa região particular. Barnabé, junto ao Paulo, são enviados como representantes daquela igreja para então tratar essas questões na assembleia reunida com vários homens e líderes da igreja de Cristo. Então veja que é algo que nos mostra que vai além simplesmente da igreja local como a nossa. Então, o fato de entendermos que existe uma igreja local, como a que nós congregamos, não vai contra a ideia de uma igreja mais amplamente definida com governo além e acima de nós, como nós temos, como nós sustentamos. Então, como observa Peck, um estudioso, ele vai dizer o seguinte: é o governo presbiteriano da igreja que realiza a unidade da igreja pela elasticidade do seu sistema parlamentar representativo. Pensando no conselho local da igreja, os presbíteros da igreja eles representam a igreja no conselho. Quando somos chamados a uma reunião no presbitério, a Escritura até fala sobre o presbitério, Timóteo foi ordenado por imposição de mãos do presbitério. Então, os líderes da igreja reunidos lá. Quando estamos lá, nessas reuniões, somos representantes da igreja no presbitério. E assim, então, também nas outras instâncias, como reuniões do sínodo. Eu fui para a reunião do sínodo em Manaus para tratar sobre questões relacionadas à igreja. Fui como um representante do presbitério equatorial para tratar sobre questões relacionadas à igreja. E da mesma forma, quando subimos para tratar nas questões relacionadas à Assembleia Geral ou Supremo Concílio, quando homens são escolhidos para representar também. Então, essa ideia de representatividade é abundante no meio presbiteriano. Eu vou ler aqui brevemente o que vai dizer ainda esse autor. Ele vai escrever o seguinte: se houvesse apenas uma congregação no mundo, seu presbitério ou conselho constituiria o parlamento da igreja toda. Se houvesse meia dúzia, os representantes de cada uma constituiriam o parlamento da igreja toda. Se fosse um número mais abrangente, os resultados seriam os mesmos. Os representantes de todas as igrejas, ou de parlamentos menores, mantendo o mesmo princípio, constituem um parlamento para a igreja toda. Portanto, o presbiterianismo pode ser definido da seguinte maneira: o sistema de governo da igreja, por meio de assembleias parlamentares compostas de duas classes de presbíteros, docente e regente, e somente presbíteros, organizado de tal modo que mantenha a unidade visível de toda a igreja. Então ele acrescenta: essa elasticidade mantém a flexibilidade da igreja ao refletir sobre sua unidade. Então ele escreve: a organização dos concílios, o número, a extensão do território deles, etc., é uma questão a ser determinada pela sabedoria humana, acomodando seus planos à circunstância do caso, levando em conta a decência, a ordem e a edificação geral. Montanhas, rios, divisões políticas, línguas e outras circunstâncias modificam e devem modificar nossas tentativas de fazer, em qualquer forma externa, a ideia de uma unidade da igreja. Então, é interessante porque a igreja, de fato, ela tem esse aspecto que está relacionado à questão da representatividade, até mesmo, muitas vezes, independente do número, ou extensão dessas questões, dos números de líderes ou de pessoas congregando numa igreja local.
há sempre essa figura de alguém, então, agindo, né, em favor ou representando a igreja, como nos textos que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos. E esse seria, então, um governo, brevemente, viu, irmãos, aqui presbiteriano. O pastor Paulo Anglada até fala um pouco sobre isso, ele vai dizer o seguinte, falando sobre eclesiologia, né, no livro Coluna e Baluarte da Verdade, Estudos em Eclesiologia Reformada. Quase não sai, diz assim: nosso estudo acerca do governo eclesiástico reformado se concentrará especialmente no sistema de governo presbiteriano. O nome presbiteriano provém do termo grego presbíteros, mais velho, ancião, presbítero, indicando que os líderes espirituais das igrejas locais devem ser os homens mais velhos ou mais maduros em cada congregação. Comparando com as formas mais modernas de governo eclesiástico, episcopal em uma ponta e congregacional na outra, o sistema presbiteriano encontra-se entre essas duas posições. Não é episcopal, com bispos exercendo autoridade regional, nem congregacional, onde cada membro é chamado para tomar todas as decisões. O sistema é, sim, representativo e conciliar aos concílios da igreja. A igreja não é governada por uma única pessoa, mas por um colegiado de pastores eleitos pela congregação. Já falamos sobre isto. Os presbíteros, regentes e docentes. Além desse colegiado local, denominado conselho, existem outras instâncias conciliares reunindo igrejas de uma região menor, presbitérios, de uma região maior, sínodos, e a última instância chamada de Supremo Concílio ou Assembleia Geral, que nós temos também na nossa igreja, na igreja presbiteriana. Sobre essas questões nós vamos falar com mais detalhes mais à frente. O ponto aqui seria introduzir essa ideia de que há um governo que vai além e acima do governo local, na congregação local. Como falei no início, há outras distinções com respeito ao governo, mas uma coisa também nós devemos entender, viu? O fato de outros irmãos não aceitarem o governo presbiteriano não faz deles pessoas que estão fora da igreja de Cristo. Nós podemos dizer assim, você está equivocado em sustentar o governo congregacional ou episcopal, mas são igreja de Cristo. Se não negarem que Cristo é o cabeça da igreja, nós caminharemos juntos. Mas nada impede de dizer que estão equivocados com respeito a isso. E a gente vai ver com mais clareza à medida que a gente for estudando os próximos domingos aí, ainda relacionar essas questões dos concílios e igreja e esse governo que vai além e acima do conselho local. E a gente termina aqui. Só quero recomendar que leiam sobre isso, a gente vai estar estudando, mas leiam, é importante estudarmos mais sobre a eclesiologia e entendermos a importância disso, não é questão simplesmente burocrática, é questão bíblica, essas questões do governo da igreja além e acima. Estudem, leiam livros como o do pastor Paulo Anglada, leia esse livro, Como Jesus Governa a Igreja, fundamental. O livro de Bannerman, Como Jesus Governa a Igreja, é importante demais. Igreja Apostólica, o que é isto? De Winthrop, salvo engano, o sobrenome dele, onde você vai encontrar a defesa mais vigorosa que você vai poder ver nesta vida do presbiterianismo. Muito interessante a forma que ele defende, expõe e trata acerca dessa questão. E essa é a nossa fé, e nós sustentamos isto não por capricho simplesmente, mas porque a Escritura de fato nos orienta neste sentido. Então vamos caminhando ainda aí, se Deus permitir, estudando mais sobre isso.